Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou explicar para você a diferença entre esses dois conceitos que você está vendo aí na tela, a ideia de pessoa identificada e pessoa identificável. Então vamos lá, qual é a diferença? Em primeiro lugar, lembrando que esse conceito é um pouco complexo, né, a diferença de um para o outro, mas ele também é extremamente relevante no âmbito do RGPD. Por quê? Porque tanto a pessoa identificada, que é claro, é bem fácil de se dizer quem é, né? Ou seja, é o Matheus Passos que está aqui dando aula para você agora, é a pessoa identificada, quanto a pessoa identificável, ou seja, aquela pessoa que, por meio de outros elementos, se sabe quem é ela, ambos os casos vão ter proteções garantidas pelo regulamento. Então, nessa perspectiva, é interessante aí compreender o que significam esses conceitos para se ver até onde o regulamento é ou não é aplicado. Então, nesse contexto, né, em primeiro lugar, a gente tem aí que a pessoa identificada é aquela situação quando determinada informação diz respeito diretamente a uma pessoa, ou seja, é suficiente para identificar a pessoa de forma inequívoca, não sendo necessários dados adicionais, como exemplo, o nome ou a imagem. Quer dizer, você vê o meu nome, Matheus Passos, professor Matheus Passos, você já sabe quem é. Você vê o logotipo que está presente nos meus vídeos, aí do lado esquerdo em cima, é uma imagem, você também já sabe quem é. Portanto, a pessoa identificada é aquela que tem algum elemento que a identifica, como diz aqui, de maneira inequívoca, sem nenhum tipo de possibilidade de erro. Obviamente, essa pessoa é detentora, é titular de dados pessoais, não há dúvida disso. Depois a gente passa para outra ideia, que aí ela é um pouquinho mais ampla, vaga e complexa. Que é o quê? É a pessoa identificável. E aí vejam aí o conceito de o que é ou quem é a pessoa identificável. Sempre que haja uma probabilidade razoável de o responsável pelo tratamento dos dados pessoais, né, pelo processamento dos dados pessoais, ou de terceiros conseguirem identificar, por meio da conjugação de mais informação, a identidade do titular dos dados pessoais, ou seja, se torne a identificação possível à luz de um juízo de razoabilidade. Portanto, quem é a pessoa identificável? Quer dizer, se eu falo assim para você, existe uma pessoa que tem um canal no YouTube que trata de direito constitucional, de direito e tecnologia, de direito eleitoral, de teoria do Estado, de metodologia científica. Essa pessoa está fazendo o doutoramento, né, o doutorado em Direito em Lisboa. Com isso, você já consegue mais ou menos identificar ou saber que essa construção ela está, obviamente, se referindo a mim. Então, nesse caso, a gente tem aí a pessoa que é identificável. Perceba, eu não estou dando aqui uma característica específica, como dizer o nome é Matheus. Então, eu estou dando outras informações, como diz aqui a própria definição, que em conjunto com outras, né? Então, há uma probabilidade razoável de o responsável pelo tratamento conseguir identificar por meio da conjugação de mais informação. Então, começa a dizer, é uma pessoa que tem um canal no YouTube, ok? Mas milhares de pessoas têm canais no YouTube, milhões de pessoas. Dá aula de direito constitucional. Vários canais de direito constitucional. Mas da aula de constitucional e eleitoral. Aí você já começa a afunilar ali a sua pesquisa. Mas da aula de eleitoral, constitucional e ciência política. Aí talvez já afunile mais um pouco. Então, eleitoral, constitucional, ciência política, teoria do Estado, e metodologia, e direito e tecnologia, e mora em Lisboa, e faz direito na Universidade de Lisboa, faz doutorado em direito na Universidade de Lisboa. Percebam, aqui você começa a conjugar uma série de informações que acabam por tornar, portanto, aquela pessoa identificável. É óbvio que eu estou aqui me usando como exemplo, mas com certeza você vai aplicar esse raciocínio a qualquer situação. Eventualmente, existem dados que são dados pessoais
né, de pessoas que são identificáveis. Então aqui eu trouxe o considerando 26 do regulamento, que traz essa ideia aí de como identificar se uma pessoa é identificável. E aí vamos ao texto, ele diz o seguinte: para determinar se uma pessoa singular é identificável, importa considerar todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados, tais como a seleção, quer pelo responsável pelo tratamento, quer por outra pessoa, para identificar direta ou indiretamente a pessoa singular. Para determinar se há uma probabilidade razoável de os meios serem utilizados para identificar a pessoa singular, importa considerar todos os fatores objetivos, como os custos e o tempo necessário para a identificação, tendo em conta a tecnologia disponível, a data do tratamento dos dados e a evolução tecnológica. Portanto, percebam, né, que a partir do momento em que se consideram esses meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados, né, tais como a seleção, quer pelo tratamento ou por qualquer outro, para identificar direta ou indiretamente essa pessoa singular. Havendo essa probabilidade razoável, né, e utilizando-se meios também com base no princípio da razoabilidade, aí se tem, então, uma pessoa identificável. E por isso que esse conceito é importante. Por quê? Porque percebam que ele não está tratando de coisas objetivas. No exemplo que eu dei anteriormente, não está tratando do nome. Ele está tratando de outros elementos que permitem a identificação de uma pessoa, de um titular de direitos de dados pessoais. Então, nesse sentido, surge aí a necessidade de serem analisados o quê? Os fatos concretos da situação, ou seja, a gente não vai dizer que só porque tem essa ou aquela característica, então aquela pessoa é identificável. Não. Depende do fato concreto daquela situação, depende do contexto em que aquela informação é obtida e é utilizada para identificar alguém. Vai depender dos tipos de dados coletados. Quer dizer, como eu falei no início, me usando como exemplo, se eu falo, é uma pessoa que tem um canal no YouTube, por exemplo. Então, isso aí não é tão fácil, né, de se utilizar para identificar alguém. E mais importante, qual é a finalidade do tratamento daqueles dados, do processamento daqueles dados? Você está identificando aquela pessoa com qual objetivo? Então, isso precisa ficar claro, né? Ou seja, a pessoa identificável ou os dados utilizados para tornar uma pessoa identificável vão depender, a sua proteção vai depender então desses elementos aqui, né, como os fatos concretos, o contexto, os tipos de dados coletados e a finalidade do tratamento dos dados. E aí, veja que com tais informações é de se esperar que o responsável identifique o titular dos dados, né? Ou seja, dependendo dos fatos, do contexto, dos tipos de dados coletados e da finalidade, é possível identificar o titular. E aqui como exemplo, eu trago esse caso que foi apresentado pela minha professora no meu curso sobre proteção de dados pessoais. Ela colocou a seguinte situação: a de uma autoridade municipal que fotografa veículos em excesso de velocidade. Então é a autoridade municipal que fotografa, e essa autoridade municipal ela repassa essas fotografias para outro órgão para a emissão das multas. Então perceba que nós temos aqui duas autoridades, né? Dois órgãos. Um é o que fotografa, municipal, e o outro é o órgão que emite as multas. E aí, nessa situação, um determinado cidadão reclama que essa autoridade municipal não tem fundamento para recolher os dados pessoais. Então, ele vai à autoridade de controle de dados pessoais e diz: olha, a autoridade municipal não pode fotografar o meu veículo porque ela não tem um fundamento legal para fazer isso, por exemplo. Aí, essa autoridade municipal diz o seguinte: não, pera lá, eu posso sim fotografar a placa do seu veículo. Por que eu posso fotografar? Porque placa não é um dado pessoal. Só com a placa do veículo eu não consigo identificar o condutor. Portanto, não haveria, em princípio, na visão da autoridade municipal, claro, nenhum tipo de problema em fotografar a placa. E aí, nessa situação, se pergunta: houve violação de dados pessoais aqui?
Ou seja, a autoridade municipal ela está ali fotografando o veículo, ela transmite esses dados para outra instituição, para outro órgão, para outra autoridade que vai emitir as multas, e o cidadão diz, opa, quando tirou a foto da minha placa, da placa do meu carro, houve violação de dados pessoais. Né? E aí a resposta é sim. E por quê? Porque nessa situação, como eu pus aqui, espera-se que terceiros identifiquem o condutor, que é a outra autoridade, a autoridade de emissão de multas. Vai ser ela que vai identificar o condutor. Portanto, é para isso que os dados, como é para isso que os dados são obtidos, ou seja, emitir a multa ao condutor, houve sim violação de dados. Perceba, aqui há a possibilidade da pessoa ser identificável, né? Ela é identificada não diretamente, porque se eu tiro uma foto, eu, a autoridade, tiro uma foto da placa do carro, obviamente, eu não estou identificando diretamente a pessoa, então, em princípio, não teria violação de dados pessoais, mas a partir do momento em que a outra autoridade que não pediu consentimento ou que não tem nenhuma prerrogativa ali para poder tirar a fotografia, a partir do momento que ela tem acesso a essa fotografia, está havendo ali a violação dos dados pessoais do condutor. Daí essa ideia importante de se compreender o que é a pessoa identificável por meios distintos, que não apenas ali o nome, etc. Quer dizer, é a junção de uma série de dados, muitas vezes obtidos sem o consentimento, sem autorização da pessoa, ou mesmo sem nenhum tipo de fundamento legal, ou outras características que a gente vai ver nas próximas aulas, que justificam o tratamento dos dados pessoais. Isso leva, então, à violação desses mesmos dados pessoais por inúmeras entidades e empresas. É nessa perspectiva, então, que a gente tem que os dados pessoais correspondem a um conceito amplo. Eu já tinha falado sobre dados pessoais, iniciado a explicação na aula passada, e aí agora a gente complementa. É óbvio que é um conceito amplo que depende da situação concreta do titular desses dados pessoais. Por quê? Porque o titular ele pode ser identificado ou ele pode ser identificável. E aí, dependendo da situação, haverá ou poderá haver a violação desses dados pessoais. Por exemplo, o posicionamento e a localização de carros da Uber. Nesse caso, assim como o exemplo que eu coloquei na aula passada, a pessoa ali, o dono, né, da empresa, no caso, a administração da empresa, está averiguando o posicionamento dos carros, mas obviamente que ao verificar o posicionamento dos carros, a empresa consegue saber dados do motorista. Por exemplo, se o motorista gosta de correr ou não, porque você vê ali a velocidade do trajeto e você está percebendo que aquele motorista tem isso, né? Tem essa tendência a correr demais, por exemplo. E nessa situação a empresa de repente pode cancelar o contrato com aquele motorista porque isso pode ser um risco para os seus clientes. Então ela está avaliando, ela está pegando aquele dado pessoal, que é a forma como o motorista dirige, sem o consentimento dele, porque em princípio é que a Uber quer saber onde estão os carros, e ela está então tornando aquela pessoa identificável devido à situação que ela ali, na qual ela ali se encontra. Outra situação, né, que a gente tem aí de dados pessoais, que é a avaliação de desempenho profissional de um funcionário realizada pelo seu superior, como eu tinha também usado esse exemplo já na aula passada. Quer dizer, a avaliação é um dado pessoal. E como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser tratado, esses dados pessoais vão ser protegidos? Por exemplo, numa situação em que o superior hierárquico deve avaliar o seu funcionário sem que o funcionário saiba que está sendo avaliado. Nessa situação, então, haveria aí a violação de dados pessoais? Deixo essa pergunta aí para você pensar sobre ela. Outra situação que é um dado pessoal, veja, o desenho de crianças naqueles exames neuropsiquiátricos. A criança vai lá, desenha alguma coisa qualquer, em que ali ela, por exemplo, está avaliando ou está desenhando como que ela se sente em relação à família, por exemplo. E de repente ela desenha alguma coisa que ela vê na casa dela e que é prejudicial ou que é negativo à família. Então há ali um dado pessoal que não é de uma pessoa identificada, supondo que seja, por exemplo, uma criança de 3 ou 4 ou 5 anos que não vai saber escrever, por exemplo, o nome do pai ou da mãe, mas se ela desenha um homem e uma mulher, ou um homem, por exemplo, numa situação aqui batendo numa mulher,
Óbvio que ela está ali identificando o pai, então, portanto, nesse caso, poderia ser uma pessoa identificável que tem ali aqueles dados pessoais resguardados pelo regulamento. Ou dados biométricos em geral. Isso aqui é mais fácil da gente compreender, né? Qualquer tipo de dado biométrico, seja aí a digital, seja a retina, seja o rosto, como a gente sabe, existem aí telefones cujo reconhecimento facial realmente funciona. E nesses casos, então, o rosto é um dado pessoal. Portanto, perceba você que o conceito de dado pessoal ele é extremamente amplo, não apenas porque ele engloba aquela parte que eu falei na aula passada de ser qualquer informação, mas qualquer informação de pessoa identificada ou identificável. Então é nesse sentido que eu falei agora há pouco, que a gente sempre deve analisar os fatos, né, a situação concreta e a finalidade para as quais os dados estão sendo obtidos, para isso poder avaliar se houve ou não a violação desses dados pessoais. E aqui, de curiosidade, eu deixo para você como recomendação, no âmbito europeu, alguns acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia que tratam sobre o tema. Então, por exemplo, são dados pessoais, imagens gravadas em vídeo. E aí eu deixo ali o caso, se você quiser pesquisar, basta colocar essa informação que está entre parênteses aí, que você vai encontrar o acórdão do Tribunal de Justiça referente a essa situação. Imagens gravadas em vídeo são dados pessoais. Observações de peritos sobre determinado projeto que foram divulgadas na internet foram considerados como dados pessoais. Atas de reuniões com os nomes dos participantes dessas reuniões são dados pessoais dos participantes. Depois, registros de tempo de trabalho, já tinha usado esse exemplo aí no decorrer da aula também, são dados pessoais. E o mais recente é esse daqui, resposta em uma prova. O indivíduo prestou um concurso, não foi aprovado e solicitou, na verdade não era concurso, era como uma prova da OAB, né, para a área de contabilidade. E aí ele pediu as respostas das suas questões subjetivas, porque ele queria analisar, ver o que tinha de errado, e a instituição disse que não, porque aquilo ali não era dado pessoal dele, portanto ele não teria direito àquilo, e o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que sim, que as respostas dadas em concursos, em provas diversas, são dados pessoais. Por quê? Porque com base naquelas respostas é possível identificar quem é o titular daqueles dados pessoais, ou seja, a pessoa é identificável pelas respostas que ela dá em um concurso. Então eu deixo aí para você essas recomendações desses acórdãos. Sugiro que você, se quiser aí se aprofundar nessa distinção entre pessoa identificada e pessoa identificável, dê uma olhadinha nesses acórdãos. E claro, se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários que não há dúvida alguma, irei responder para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!